Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme do Pegada Nerd e hoje estou aqui para mais um papo onde iremos falar sobre PC, consoles, games, tudo em uma coisa só. Como vocês já viram aí na thumb, né, o tema vai ser a Steam Machine. Eu não vou simplesmente chegar aqui, ler as especificações e dar minha opinião sobre ela. Eu quero fazer uma recapitulação com vocês do que foi primeira tentativa, eu falo primeiro modelo, mas primeira tentativa da Valve de trazer o PC do nosso quarto, escritório, para a sala. E, bem, claro, antes de fazer essa recapitulação, mostrar o que a gente tinha no passado e explicar por que não deu certo naquela época e que provavelmente agora vai dar certo, porque sim, eu acredito que vai dar certo a Steam Machine. Ela chegou no momento onde a Valve já está com o sistema operacional dela mais bem desenvolvido, né? Que a gente pode ver através do Steam Deck como que o pessoal fala bem do Steam OS, eu falo Linux Steam, é Steam OS. Mas a gente tem que ver, principalmente, o que fez dar errado lá no passado. Claro, como eu disse, o Steam OS está mais bem desenvolvido atualmente, é algo que ajuda muito ao Steam Machine dar certo agora. Antes de falar aqui sobre as coisas do passado, vamos dar uma olhadinha rápida nas especificações do Steam Deck atual. Ele vai ter um processador da AMD, arquitetura Zen 4, com 6 núcleos e 12 threads. Algo parecido com os Ryzen 5 alguma coisa, porque que é uma característica dos Ryzen 5 é ser 6 núcleos, 12 threads. E como a gente pode ver, ele é de 30 watts. 30 watts quer dizer que ele vai ser um processador de notebook, que é normalmente o que consome menos energia, né? E é o que a gente tem, se eu não me engano, no Steam Deck também. E eu acho que o do Steam Deck é limitado a menos de 30 watts. Então, assim, a potência do processador vai ser maior do que a do Steam Deck. Outra coisa bem importante é isso aqui. Ela é a GPU, é a placa de vídeo, né? Podemos dizer assim. Que vai ser uma GPU customizada, que ela vai ficar abaixo de uma 760, porque, se não me engano, a 760 tem 7.600, aliás. A 7.600, a Radeon 7.600, ela tem 32 unidades computacionais, enquanto aqui são 28. Então, assim, ela vai estar um pouco abaixo. O RDNA 3. Se eu não me engano, a 760 é RDNA 4. Talvez eu esteja um pouco enganado, mas se eu estiver enganado, agora deve estar aparecendo para vocês, mostrando o que é a 760, as especificações dela. E ela, a memória de vídeo do Steam Machine, assim como a 7600 da Radeon, são 8 GB. A gente vê hoje em dia 8 GB já sendo um ponto determinante de um PC não conseguir entregar corretamente o que deveria para um jogo. Estão recomendando, os especialistas em hardware, né, atualmente recomendam 16 GB. Então, assim, 8 já está abaixo do que eles recomendam, seria o mínimo mesmo necessário. Mas voltando sobre essa GPU customizada do Steam Deck não, do Steam Machine, como eu disse, ela está abaixo de uma 7.600, porém, ela também está acima de uma 6.600. Então, assim, se vocês conseguirem ver comparativos de uma 6.600 e de uma 7.600, vocês podem mirar o Steam Machine ali entre essas duas placas de vídeo. Vai ser o desempenho dele, vai ser algo entre uma Radeon 660 e uma Radeon 7600. Então, assim, não é o melhor cenário, mas também não é o pior. Eu só não acredito naquela proposta de rodar 4K.
60 FPS. Vai rodar um Stardew Valley 4K 60 FPS? Provavelmente até mais. Vai rodar um Cyberpunk? Duvido. Vai rodar um God of War? Duvido. Tomara que eu esteja errado, mas eu duvido. Mas assim, como eu disse lá no início, tem tudo para dar certo isso daqui. Ela vai agradar o pessoal que quer migrar para o PC, ou o pessoal que quer entrar no... que já tem um PC, mas o PC é pior do que isso. Só que aquele cara que está acostumado a tentar extrair o máximo do PC, que é normalmente o público de PC busca isso, ele vai se decepcionar muito com a Steam Machine. A vantagem dela, como eu disse, é assim, para quem está querendo entrar no mundo de PC, ou que tem um PC já que seja pior do que o Steam Machine, sim, aí sim, ele vai ser muito legal, porque ele vai ajudar. E vai ser para aquela galera que não quer ter dor de cabeça com o aprendizado de como configurar um jogo e tal, porque o Steam Machine vai configurar, o Steam OS, na verdade, ele vai configurar totalmente para você isso daqui. Mas agora eu quero mostrar para vocês um pouco do que foi a primeira geração do Steam Machine e mostrar por que aliás, não é porque eu acredito que deu errado, é assim, porque eu sei que deu errado. Diferente do modelo atual do Steam Deck, onde a Valve vai produzir o hardware para ele certinho, ela simplesmente deixou como uma ideia de parceria. Então a gente via Steam Machine como essa aqui, ó, da Alienware, que ela é muito bonita, bonitaça, ela parece um videogame, tipo um Xbox, que é mais quadradão. Então assim, e ela ainda tem um chanfradinho aqui para fazer o símbolo da Steam, né? Então assim, ela é muito bonita, mas o problema dela tá aqui, ó. Lembrando que isso aqui é uma matéria de 2015, a Steam Machine foi lançada originalmente, foi comercializada originalmente em meados de 2014, e não durou muito tempo a produção desses consoles. E aqui está o processador dela. O processador era um i3 dual core. Dual core. E a GPU era da linha NVIDIA GTX. GTX com 2 GB de memória e 4 GB de RAM. Essa placa de vídeo com 2 GB, essa GTX com 2 GB de memória, é uma 760. Eu tive essa placa de vídeo, eu tive um PC praticamente com essa configuração e não era ruim na época, era até que bom. Ele aguentava rodar umas coisinhas, não aguentava rodar os jogos mais pesados, mas aguentava rodar bastante coisa até. E tinha também uma versão melhor com o i7. Aí já começa o problema, a gente já pode ver esse problema na Alienware, que não é a única parceira da Steam nessa época. Tiveram outras parceiras. As configurações não são padronizadas. Então, assim, é mais difícil você conseguir controlar o sistema. E outra coisa que eu falei lá atrás, o SteamOS nessa época, ele não era tão bem desenvolvido, tão bem otimizado quanto é agora. Mas isso aqui é um dos problemas. E é um problema que vai se repetir em toda fabricante. Bonito, né? Vamos ver esse aqui da Ibui Powers da SBX. Eu não consigo nem falar o nome dele. Aí, reparem os preços. $479. $459. Aí você vê essa aqui. É mais barato? Mas o processador dela é um Athlon X4. Nessa época, a AMD não batia de frente com a Intel. E a gente vê que não ia ser muito legal, já que cada fabricante fazia de um jeito a sua Steam Machine. E é o que eu tô falando, padronização da Valve atualmente, e ela produzir o próprio hardware, vai eliminar já um grande problema que a Steam Machine teve na primeira versão. GPU, uma Radeon R7 com 1 GB de RAM. Sim, esse aqui era o PCzinho, eu acho que era o Steam Machine mais fraco que tinha. Era bonitinho até, lembra assim, se a gente for ver um pouco o que tem o atual, apesar de que o atual é mais um GameCube, né, que é bem quadradinho.
que ele tem essa barra de LED aqui que o atual consegue remeter a ele. Só que ele parece um Xbox One. A Asus também veio com um, e o da Asus era na faixa de $700. É assim, um valor absurdo. E a configuração era 1.5 e uma série 900 no caso. Assim, e tinha a versão também mais cara, né, com os 7. A GPU da série 900 elas já eram melhores, mas assim, qual GPU da série 900, né? É complicado. E a Asus sempre vem com os designers diferentão, né? Os ROG lá, tudo. É muito bonito, convenhamos, ele é bem bonito. Mas aqui dentro tem um notebook, cara. É um notebook isso aqui. Provavelmente, eu tô falando que é 900, mas essa GeForce 9 provavelmente é GPU de notebook. Agora que eu tô me tocando disso. Essa Steam Machine da Origin Mega, eu não sei se Origin é o modelo ou o Omega que é o modelo. E qual é a fabricante ali. Essa já, aqui, ó, $900. De 900 a $4.999. Assim, surreal. Essa aqui vem uma GeForce GTX 980. Essa aqui, né, como tá piada que eu deve rodar Crysis. Não, é absurdo, ó, 14 teras de armazenamento, 32 GB de RAM. Assim, era um absurdo. Essa aqui devia custar. Devia não, é a versão mais cara. Ela custava esses $5.000. E vinha com um i7 4700K. Que era o topo da época. Mas é assim. Ela é um quadradão, mas não é quadradão só de formato ser quadrado igual é a atual. Ela era enorme, porque olha só o tamanho do drive de disco em comparação com ela. E sim, nessa época o pessoal ainda preocupava com o drive de disco. Então ela usava o drive de disco por conta disso. Até porque você conseguia comprar jogos em disco, né? É uma coisa que a gente tem que lembrar. Essa da Falcon, ela é uma das mais bonitas. Mas a Falcon é uma empresa, não sei se ela ainda existe, que ela fazia aqueles computador tipo como se fosse peça de boutique, de joias assim, vamos pegar como exemplo, onde você fala como você quer que faz. E a ideia da Falcon era fazer os PCs assim. Então ela tinha um i7 4790, a GTX da série 9000 e Titan, que para quem não lembra, a Titan era o ápice de placa de vídeo nessa época. Então, assim, era um absurdo. E os valores também, né? $5.000. Mas eles eram mais bonitinhos, vamos dizer assim. Mas absurdamente caro. E é por isso. É por isso que não deu certo o Steam Machine naquela época e porque agora tem tudo para dar certo. Como eu falei lá, quando eu estava mostrando as especificações do Steam Machine, ele, por ser definido pela Valve como vai ser, e está sendo produzido pela Valve, isso limita muito o problema do Steam Machine. Porque esse problema de outros fabricantes fazerem, ela não consegue controlar o preço, não consegue controlar hardware, não consegue controlar nada em relação a ela. O Steam Machine, na primeira versão, era um sistema operacional que a Valve fornecia para outras empresas e elas montavam o PC do jeito que bem entendesse. E agora não. Agora, apesar de ainda ser um PC, como a própria Valve faz questão de deixar claro no seu sistema, ele não é um PC simples. Aliás, é um PC simples, mas é um PC que foi pensado para atender o público da Steam. E sim, ele é fraco? Ele é fraco, porém ele é mais forte do que 70%, isso é a Valve que diz, 70% do que os usuários da Steam utilizam. E eu acredito que deve ser melhor do que o meu PC. O meu PC, eu não sei se eu ainda estou colocando na descrição qual é a configuração, mas eu uso um FX 8350. Assim, 8350, ele em multitarefas, ele até que é legal para a época dele. Mas
Ele é um processador todo zoado quando a gente pensa em eficiência energética. O single core dele é baixíssimo comparado com o que temos atualmente. O multicore dele é baixo. Então assim, e a minha placa de vídeo é uma... Eu ia falar uma RTX, é uma GeForce GTX 1660, se eu não me engano. Então, eu já até esqueci a mesma coisa. Então, assim, é 1660, isso mesmo. É super. Então, assim, ela é boa. Tem coisa muito melhor do que ela, com certeza. Afinal, as RTX são muito melhores do que ela. Porém, ela não consegue entregar toda a potência que poderia por conta do meu processador que limita ela. E é isso. O Steam Machine ele vai ser uma porta de entrada para uma galera que está chegando agora no mundo dos PCs, principalmente para a galera que está vindo do console. Ele vai atender muito bem a galera que está vindo do console. E outra, os consoles atualmente eles são praticamente PCs. O hardware é um hardware de PC. Quem produz o hardware, o processador do PlayStation 5, 4, 5 e dos Xbox desde o Xbox One é AMD, GPU AMD, tudo integrado num chip ali praticamente. Então assim, então o hardware sendo o mesmo, programar acaba sendo fácil para as duas plataformas, as três plataformas, que é Xbox, PlayStation e o PC. Então assim, vai ser fácil para a Valve conseguir otimizar os jogos, mas eu duvido muito que vai jogar de forma extremamente satisfatória todos os jogos que estão para vir ainda. O que temos atualmente no mercado já vai ter coisas que vai fazer essa Steam Machine chorar um pouco. Cyberpunk, por exemplo, mesmo com upscale de imagem, eu acredito que você vai jogar no máximo a 1080p 60 fps, que já é muito bom, convenhamos. Imagina você poder jogar Cyberpunk a 1080p 60 fps. Eu tenho um PlayStation 4 ali, que foi para onde o jogo foi feito, e ele não roda bem. O gráfico é uma desgraceira, tudo borrado, tudo cheio de serrilhado, coisa que talvez aqui você não vai ver por conta do upscale. O upscale vai conseguir dar uma minimizada nisso. Então assim, o Steam Machine ele é muito bom, mas ele vai ser, principalmente para nós brasileiros, muito inacessível. Você lembra os preços que a gente estava vendo daquelas outras Steam Machines lá de 2014, daquela matéria de 2015? Então, o Steam Machine atual vai vir por volta daqueles valores ali, não aqueles de $5.000, mas valores como o do... deixa eu achar aqui, do Alienware, se eu não me engano. O Alienware tá até barato, só ver, $400. Esse aqui também tá... do ROG aqui, o ROG que tava chegando por volta de $700. Então, o Steam Machine atual vai chegar por $700 ou mais. Dificilmente ele vai vir abaixo disso, porque num vídeo do Linus Tech Tip, que se eu me lembrar, vou colocar ele aqui nos cards aqui em cima, a Valve fala que o preço vai ser acima do PlayStation 5 Pro, lá nos Estados Unidos, e do Xbox Series X. Porque o Xbox não tem um Xbox Pro. Convenhamos, o PlayStation não deveria ter também. Então eles vão ser mais baratos ainda do que o Steam Machine. Se ela conseguir fazer o preço igual ou abaixo, vai ser sucesso. Mas ainda vai ser um produto muito caro para nós aqui no Brasil. Pensa bem, PlayStation, que se eu não me engano, não sei se está sendo feito no Brasil, mas já entra mais facilitado aqui, está sendo vendido por R$4.000 praticamente, 3.000, 2.000 se for a versão digital, 2.700 que eu vi esse dia para trás em promoção. Então assim, a partir de R$3.000 você consegue achar um PlayStation 5. O Steam Machine, que vai ser vendido no mercado cinza,
E uma pessoa vai, compra lá nos Estados Unidos, traz para o Brasil, paga todas as taxas de importação e depois ela bota todos esses valores da taxa em cima do produto e mais uma porcentagem para ela ter lucro. Então assim, você vai comprar no mercado cinza, vai ser o preço de 3 produtos, praticamente. Você vai pagar o equivalente a 3. Porque vamos supor que chega a $700, aí a pessoa paga mais $700 para poder importar e já deu $1.400. E sonhando que o dólar nessa época esteja a 5 reais, nunca que vai estar, duvido muito que o dólar vai cair para isso. 5 reais daria 7.000 reais de produto mais importação. Aí se a pessoa ainda for colocar 30% em cima disso para poder lucrar alguma coisa, porque assim, convenhamos, quem está vendendo é porque está precisando ganhar aquele dinheiro, está comercializando, ele precisa ganhar o dinheiro, senão o comércio morre. Então vamos botar 30% em cima disso, porque sim, é um preço aceitável, 30% que as pessoas costumam colocar. E muito raramente alguém coloca o produto à venda por menos de 30% do valor que ele comprou. Então, 7.000 reais, 30% vai dar mais 2.100 em cima disso. Então, o Steam Machine de $700 vai sair aqui no Brasil por uns 9.100, ou até mais se a gente for pensar que eu estou fazendo um cenário onde o dólar está exatamente 5 reais. E ele costuma estar mais próximo de 6 do que de 5. Então, assim, é um cenário muito idílico, vamos dizer assim, muito esperançoso. Então, assim, o Steam Machine, para nós brasileiros, inviável, completamente inviável. 9.000 reais, você consegue montar um PC do qual você consegue fazer upgrade no futuro, que vai ser melhor do que o Steam Machine. Talvez não no primeiro momento ele seja melhor do que o Steam Machine, mas no futuro ele vai ser melhor. No meu caso, por exemplo, que já tem uma fonte boa no PC, já tenho uma placa de vídeo boa, faria sentido eu pegar um kit de upgrade e melhorar meu PC. Quando eu digo kit de upgrade, é placa-mãe, é memória, é processador, que eu vou conseguir pagar bem menos que esses 9.100 reais. Então, e assim, depois que eu fizer isso, é só eu pegar um SSD que tiver e instalar nele, instalar nele o SteamOS e eu vou ter um Steam Machine. Pegaram qual é a ideia? O Steam Machine, ele é muito bom, mas o melhor do Steam Machine é o SteamOS. É o ponto alto do Steam Machine, é o SteamOS. Eu tava pensando em montar um PCzinho dentro de uma case de Xbox 360 que eu tenho ali, só não fiz ainda porque eu não achei uma fonte interessante para fazer esse processo. Porque eu tenho vontade de pegar um Ryzen 7 8700, que tem uma GPU que é muito boa, e fazer esse PC dentro da case do Xbox. Vai ser o melhor PC do mundo? Claro que não. Definitivamente não vai. Mas eu acredito que eu vou pagar menos de 9.100. E se a gente der uma olhada, o que o Ryzen 7 8700 consegue fazer hoje, olha, gente, talvez vale muito a pena você montar esse PC que eu mencionei aqui, com esse processador, do que comprar o Steam Machine. E como eu disse, você instala o SteamOS nele e você tem um Steam Deck. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham do produto em si, do Steam Machine. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até e fui!